E a gente começa falando de uma pesquisa Datafolha, divulgada pelo Instituto de Pesquisa, que aponta que 93% dos brasileiros condenam os ataques de radicais bolsonaristas às sedes dos três poderes, lá em Brasília. Outros 3% disseram que são favoráveis, 2% indiferentes e 1% não soube responder. Eduardo, tudo bem, tem uma grande maioria contra, mais de 90%. A gente tem 3% da população brasileira que é a favor. Quando a gente olha para uma pesquisa que o Felipe Nunes da Quest divulgou no domingo, logo após os atos, a gente tinha mais ou menos 10% de pessoas, de brasileiros, que eram a favor. Esse número caiu, então nas redes sociais a métrica é um pouquinho diferente. De qualquer forma, tem muita gente que apoia tudo aquilo que aconteceu. Bom dia. Bom dia a todos. Ô, Júnior, primeiro que a rede social era dar à pessoa a falsa sensação de anonimato, de distanciamento. Segundo, que eu continuo acreditando em pesquisas, acredito nessa, e não por culpa do Datafolha, mas por um sentimento que eu tenho cá, e é só meu, não tem nada de empírico, nada de científico. Eu acho que os dois números estão subnotificados. Eu acho que tem uns 70% da população brasileira que, de fato, repudiam, condenam e desaprovam e estão horrorizados com os atos. Mas tem uns 25%, 30% aí que estão com vergonha de assumir. É, cara? Você vai nesse sentido também? Bom dia para você. Bom dia, amigos. Bom dia, Júnior. O Eduardo ele não está totalmente errado, não. Eu vou tentar explicar um porquê. Primeiro, Júnior, aquela pesquisa, né, que a Quest divulgou, ela se baseou em cerca de 2 milhões de interações nas redes sociais que diziam que 90% das mensagens eram negativas, né? E aí a gente tem que fazer um reparo, não é que 10% aprovavam, mas 90% condenavam. E aí a gente tem que mandar os parabéns para a Quest, para o Felipe, porque eles fizeram isso pela internet e o Datafolha ouviu 1.214 pessoas e chegou num número muito próximo, né? De 93% de pessoas que condenam. E aí dentro do que você falou, quando a gente fala em 3% dos eleitores, isso é muito importante. Eles aprovam esse tipo de coisa. São 4,5 milhões de pessoas por todo o Brasil. A gente teve em Brasília 2, 3 mil pessoas já fazendo aquilo tudo. Você imagina o que são 4,5 milhões de pessoas no Brasil inteiro. Ô, Du, quando você fala que de forma empírica você acha que o número é maior, você não... Não, eu disse que não tem nada de empírico. Não, sim. Não, é só um sentimento. Você não está errado, não. Porque nessa mesma pesquisa mostra que cerca de 17%, se eu não me engano, eu posso estar enganado nesse número, mas acho que não, dos eleitores do presidente Jair Bolsonaro são a favor disso. E como a gente circula mais ou menos numa bolha, né, numa esfera, talvez você perceba com a devida razão de que o número é muito maior. Porque em determinado segmento da sociedade, esse número é bastante grande, o que é mais preocupante ainda. E para finalizar aqui, Júnior, o número, eu vi uma outra pesquisa que é da Atlas, e que mostra que quanto mais escolarizado e maior renda, maior vai o apoio a essas invasões. Poxa vida, se todo mundo diz que o futuro do país depende dos mais escolarizados, e os mais escolarizados apoiam isso, eu não sei que futuro é esse que a gente vai ter pela frente. Ô, Mal Camargos, essa tentativa de mostrar o que está na cabeça, né, do eleitor, do brasileiro que acompanhou isso tudo, colocado, e qual que é a sua leitura qual a leitura que você faz desses números, hein? Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos, bom dia, ouvintes. Os dados são muito interessantes. Primeiro porque mostra que a polarização política continua no país. 55% dos brasileiros culpam o Bolsonaro, já 39% dizem que Bolsonaro não tem nenhuma culpa pelos atos que aconteceu. Outra evidência que nós temos é que 11% dos brasileiros mudou a imagem para pior sobre Bolsonaro depois dos acontecimentos e 5% mudou para melhor a imagem que tinha do presidente. E por fim, mais uma evidência. A afirmação de Lula que concordância de 34% dos ouvidos, dos entrevistados, e a discordância de 31%. Ou seja, a polarização em relação às pessoas continua. Mas há uma unicidade na pesquisa. Esse ponto é muito importante. 93% se dizem contrários à destruição de prédios públicos. Isso mostra, então, que para além da polarização, a maioria dos brasileiros quer paz. Querer paz significa, como diz
acho que foi o Eduardo que falou da importância da gente trabalhar no dia a dia e não ser incomodado. Foi o Ricardo que disse ontem, não ser incomodado pelo governo, não ser incomodado pela crise política, não ser incomodado pela polarização. Aqueles que foram a Brasília, tentaram tomar de assalto a nossa democracia ou depredar o patrimônio público, nós temos a força da lei. Já temos mais de 1.100 presos nos presídios de Brasília. Agora, nós somos 200 milhões de brasileiros que querem paz, que querem que, como diz o próprio Luciano Hang, que é apoiador do presidente Bolsonaro, querem que o piloto dê certo, pois esse avião precisa decolar e estamos dentro dele, todos nós, independente se você votou ou no Lula ou no Bolsonaro. Ô Rita Mundim, assusta esse número de 3% aí que é favorável à quebradeira, enfim, à barbárie que aconteceu? É uma minoria mesmo e essa minoria barulhenta? Como é que você analisa isso? Bom dia para você. Assusta sim, viu, Júnior? Bom dia. Assusta porque eu acho que 100% da população deveria ser contra um ataque contra o seu próprio patrimônio. Então, ou é falta de conscientização, ou é falta de uma consciência cidadã mesmo. Porque o que eu tento ver todos os dias aí nessa apuração, eu acho que muita gente que estava ali foi levada. Então a gente não sabe como é que foi aquele movimento, como é que surgiu a ordem. A gente não sabe, eu pelo menos até aqui, por tudo que eu li, eu não tenho ainda assim uma clareza, né, da orquestração. Aquilo ali foi uma tragédia para o Brasil e por isso eu acho que 100% dos brasileiros deveriam ser contra. Nós estamos falando do nosso país, nós estamos falando da nossa democracia. E a democracia, ela não é negociável. Ela não é negociável sob ponto de vista nenhum. Então, vamos deixar o barco continuar tocando, porque eu acho que muita coisa ainda tem que ser apurada. Eu, como cidadã, ainda não estou 100% convencida de como que as coisas aconteceram. Né? Então, pode ser que dentro daquele monte de gente, a maioria das pessoas, né, vamos lá, esses 97% possam ter ido para uma quebradeira promovida por 3%. Estou fazendo aqui uma analogia à pesquisa, mas eu gostaria de ver o fim dessas apurações e também ler muito dos depoimentos daqueles que foram presos e que estavam lá. A tentativa de entender, né, o que passou na cabeça daquelas pessoas, né, qual que é o perfil dessas pessoas, é uma tentativa que vários estudiosos começam a fazer, né, nessa semana, mas concordo com a Rita, é uma coisa que vai demorar um pouquinho para a gente entender todo esse movimento.